Bom, Marina, obrigado por mais esse convite, né? Primeiro, te parabenizo até por essa iniciativa, trazendo temas atuais como esse, e cumprimento também o Ronaldo, nosso novo diretor da agência, que eu tenho certeza que, com toda a sua experiência, vai poder contribuir ainda mais para a transformação da agência que nós queremos, né? Um órgão forte para um setor forte, e é isso que a gente vem buscando, né? Estamos tendo muita interação com os novos diretores e eu acho que esse é o caminho de a gente construir uma regulação adequada para o nosso setor. Bom, falar de garimpo não é um tema muito simples, né? E acho que é sempre bom a gente resgatar um pouco da história desse setor, né? O garimpo é tido ali ainda é interessante porque a gente pode fazer uma análise em 3 pontos, né? Olhando para a evolução legal, né, do garimpo, a evolução dele em termos produtivos e termos também econômicos e sociais. Então, você tinha ali, inicialmente, posto no Código de Mineração, ainda em 67, um garimpo que falava basicamente da faiscação da cata, com trabalhos rudimentares e individualizados. Houve uma evolução em termos de métodos de produção para um jateamento hidráulico, na década de 80, na década de 90, e lá em 2000, o avanço aí com as PCs. Por que é importante falar isso? Né? Porque você tem, né, um aumento do trabalho coletivo no âmbito do garimpo. E também você teve uma evolução em termos legais, com a Constituição de 88, trazendo toda a responsabilidade ambiental, trazendo a obrigação para que o Estado promovesse o associativismo, o cooperativismo no âmbito da classe garimpeira. E a Lei 7.805, de 89, ou seja, logo após, ainda dentro do espírito da Constituição, né, muda todo esse contexto de uma prática rudimentar para um olhar para a prática atual, aquela época, que traz com que você quebra o antigo regime de matrícula e tem o que a gente vê hoje, que é exatamente que é o regime de permissão de lavra garimpeira. Né? Desde a época ainda do Código de Mineração, mas também na Lei 7.805, o garimpo, em termos conceituais, é tido como atividade de extração mineral de ocorrências minerais garimpáveis, realizada sem esses trabalhos prévios. Né? É importante essa contextualização, pessoal, para a gente ver que essa evolução jurídica ela acompanha, de certa forma, uma realidade econômica, social e com a estrutura produtiva que teve esse garimpo em todos esses anos. E, nesse contexto, o Ministério da Energia, tendo um olhar para o pequeno, né, como outros governos tiveram mais esse, com foco, olhando para esse segmento como um segmento importante para o setor mineral, né, principalmente aí uma força que o garimpo de ouro tem no Brasil. Nós desenvolvemos um GT garimpo lá em 2019, em que fizemos algumas visitas, estudamos bastante. À época ainda eu estava com o ex-diretor aqui da agência, o Gabriel, e desenvolvemos todo esse trabalho e saiu dali uma série de recomendações que hoje estamos levando a termo. Né? Então, acho que é importante a gente destacar exatamente o que a gente vem construindo hoje em termos, por exemplo, de decreto. Né? O Ministério, a gente está atuando na criação, né, de um comitê interministerial para que olhe esse segmento não somente como questão minerária ou como questão ambiental, mas que olhe esse segmento da forma integrada e sistêmica que ele precisa, desde áreas de saúde, de educação, de ciência e tecnologia, de trabalho, por exemplo. Então, a gente está discutindo isso hoje com a Casa Civil, então logo a gente teremos essa comissão criada, que eu acho que vai ser um ótimo canal de interlocução da classe garimpeira com o executivo. Eu não tenho dúvida que isso será um grande avanço. Outro ponto que a gente está trazendo como recomendação também desse GT Garimpo, eu estou falando aqui talvez de uma forma um pouco mais expedita, mas que a gente pode falar um pouco, descrever um pouco mais esses pontos no bate-papo, né, é a regulamentação da Lei 7.805. Ela foi regulamentada
um decreto ainda de 90, que foi revogado pelo decreto 9.406 de 2018, que levou para a agência toda essa atribuição de regulamentar essa lei. No nosso entendimento, e é interessante isso, a gente regulamentar essa lei, dando as principais diretrizes para a agência, para que a agência possa cumprir o seu mundo regulatório. E os pontos interessantes que a gente está trazendo para essa questão da regulamentação da 7.805, que está sendo discutida atualmente com a Casa Civil, para que tão logo esse decreto possa sair, entre outros pontos, a gente está definindo quais são, de fato, as substâncias e as ocorrências garimpáveis. Estamos esclarecendo a possibilidade de coexistência de títulos minerários, é um pleito antigo do setor, né? E então estamos requisitando informações e dados necessários para a rastreabilidade, algo que eu vou falar um pouco mais à frente, que é fundamental para o setor hoje. Definir os pontos a serem regulamentados pela agência, por exemplo, a questão da profundidade, né? A possibilidade do uso do subproduto desde que garimpado, enfim, pontos interessantes que estão sendo colocados, né, nesse nosso decreto para que a gente tenha uma regulamentação adequada para. E nessa linha, tem toda a agenda regulatória da agência, que o Ronaldo vai poder detalhar para vocês, que basicamente nós temos hoje 4 resoluções sendo discutidas, sendo estudadas, que são fundamentais para esse nosso setor. E um ponto que eu acho que eu vou destacar aqui, que vai fazer parte do nosso bate-papo aqui, Mariana, por um bom tempo, né, é a questão da rastreabilidade. É a questão de uma demanda da sociedade, hoje, sociedade internacional, sociedade brasileira, de certificar a origem desse recurso mineral. Se há uma origem lícita, se há uma origem sustentável para aquele ouro, por exemplo, para que isso tenha uma rastreabilidade, né, um monitoramento por toda essa cadeia, desde a produção, comercialização, exportação, enfim. Esse eu vejo como sendo um dos principais objetivos nossos. Por quê? Porque isso como eu falei, é uma demanda da sociedade, uma demanda de mercado que faz com que as boas práticas instaladas hoje no garimpo, elas se elevem ainda mais. Não é à toa que a gente está vendo algumas iniciativas em termos de pilotos para que uma área lá de exploração consiga fazer todo este fluxo dessa rastreabilidade. Um outro exemplo que eu poderia dar é todo um estudo que está sendo feito hoje de rastreabilidade geoquímica, coordenado pela Polícia Federal e por outras universidades, para que tenha todo o rastreamento geoquímico do ouro. A gente consiga eventualmente determinar a origem dele, se é advindo de garimpo ou não, se é advindo de grandes empresas, se esse ouro é reciclado ou não. Ou seja, esse é o universo que nós estamos trabalhando hoje em termos de política pública, né? Tanto o Ministério, em conjunto com a agência, né, e agora também em conjunto com outros ministérios, tendo esse olhar para uma política adequada para a pequena mineração e mineração artesanal. Eu acho que esse que é o principal recado que a gente tem que dar, que originou lá no GT em 2019 e hoje a gente está caminhando para a conclusão destes decretos que serão fundamentais para a boa regulação do setor.